Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para compartilhar uma palavra de fé ao seu coração. E o título da nossa mensagem é: Se voltar para Deus é a saída. Amém? A Bíblia Sagrada diz que não há maldição sem causa. Toda maldição, quando ela entra em ação, é porque houve uma causa que deu legalidade, que deu condições dela se manifestar. Amigos, mas nós sabemos também que toda bênção, todo ato de salvação de Deus, ele também vem através de uma causa. Quando nós nos voltamos para Deus, ele se volta para nós. Deus ele não sai aleatoriamente servindo as pessoas, fazendo bem para as pessoas e ajudando as pessoas. Não, Deus ele se manifesta na vida daqueles que se voltam para Ele, na vida daqueles que honram a Ele, na vida daqueles que respeitam a Ele, que reconhecem a Ele. Mas quem não o honra, quem o despreza, por mais que ele queira ajudar, ele não pode fazer isso, porque ele não pode forçar a pessoa a viver uma coisa que ela não quer. Então, meus amigos, aqui entramos numa mensagem para quem quer uma saída, uma solução para os seus problemas, para as suas guerras, para as suas lutas. Jesus Cristo, ele veio para salvar e não para nos condenar. Vamos abrir o coração. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, olha o que diz no versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Amém? Daniel estava fazendo essa reflexão. Deus é misericordioso e eles estavam ali vivendo um cativeiro. Por quê? Porque eles desobedeceram às leis de Deus, os ensinamentos, os princípios do reino de Deus. Deus havia usado Moisés, os profetas, para trazer os ensinamentos, as leis do reino dele para a vida do seu povo. E Deus alertou o seu povo que eles se mantivessem no caminho, não se desviassem nem para um lado nem para outro, mas se mantivessem no caminho. Para quê? Para que permanecessem na bênção, para que não dessem lugar à ação do inimigo, à ação das trevas na vida deles. Para que eles permanecendo debaixo da proteção de Deus, o inimigo não os alcançasse. Mas o povo se rebelou. O povo se rebelou grandissimamente e se afastou de Deus e se achegou às obras das trevas. E o mal ele veio. A maldição entrou, o cativeiro entrou, o sofrimento entrou. Nós estamos vivendo, por exemplo, tempo de guerra, na onde a pestilência tem tomado muitas vidas, ela tem se espalhado o mundo afora, mas tenha certeza, isso não veio por obra do acaso. Houve portas, houve legalidade, houve brechas que deram condições dessa maldição se manifestar na humanidade. Então nós temos que entender, meus amigos, que quando uma pessoa se afasta de Deus, automaticamente ela está se aproximando da obra das trevas. E isso dá legalidade do mal operar a maldição na vida da pessoa. Deus quer cuidar de nós, Deus quer manter a sua proteção sobre nós, mas Ele não vai nos forçar, nos obrigar a isso. Se aproximar de Deus é a saída, mas quem quer a saída deve buscar essa saída, deve dar passos de fé ao encontro de Deus, se voltando para Deus. Amém? Ali no versículo 12 diz assim, e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Quer dizer, Deus permitiu o mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém.
Quer dizer, Daniel estava refletindo que o povo de Deus tinha virado as costas para Deus de tal maneira que nenhuma outra nação havia feito com seus ídolos, com seus deuses. A gente vê pessoas, às vezes, servindo as entidades do mal, mas elas demonstram uma fidelidade, uma dedicação muito maior do que o povo de Deus propriamente manifesta para com o seu Deus, para com o Deus vivo. Muitas das vezes é como Jesus falou, os filhos deste mundo, os filhos das trevas, são mais sagazes do que os filhos do reino. Quer dizer, tem pessoas que se dedicam tanto a aquilo que é engano, mas elas creem que aquilo é verdadeiro, mas elas se dedicam de uma maneira que até elas dão uma lição naqueles que são de Deus e que por muitas das vezes ficam brincando da fé. Ficam de uma maneira, vamos dizer assim, laicar, não se define, não pega firme, não respeita, não honra, não teme verdadeiramente o Senhor. E muitas das vezes o mal está entrando no meio do povo de Deus por isso, porque falta a gente aprender a se voltar para Deus de todo o coração. Falta nós aprendermos a respeitarmos a Deus com temor, com tremor, servirmos a Ele, nos voltarmos para Ele. Falta nós reconhecermos que Ele é Deus, que Ele é bom, que Ele só quer o bem para nós. Quantas não são as pessoas que elas estão cheias de si, mesmo dentro da igreja, muitas das vezes elas não aceitam a palavra, elas não aceitam o pastoreio, elas não aceitam Jesus Cristo, a palavra de Deus. Elas querem que tudo seja da maneira delas. Qualquer coisinha que elas não concordam, elas já se rebelam, elas já acusam, julgam, criticam, perseguem. Por quê? Porque a pessoa quer viver do jeito dela e não da maneira de Deus. Em outras palavras, mesmo dentro da igreja, essa pessoa está se afastando cada vez mais do Senhor, do Salvador, da proteção dele e está se achegando cada vez mais ao reino das trevas. Porque Satanás foi assim, ele foi um anjo de Deus, ele estava próximo de Deus, mas num dado momento ele se rebelou, ele se afastou do Senhor e quis tomar o lugar de Deus e por isso ele foi lançado por terra. Quando uma pessoa se afasta de Deus, ela está se aproximando do espírito da rebelião que um dia se rebelou lá no reino de Deus. Ela está andando ou pegando o mesmo caminho, o caminho que é um caminho de queda, caminho de fracasso, caminho de derrota. Amigos, vamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração. Se nós queremos saída para os problemas, para a pandemia, para qualquer mal, a saída é nos voltarmos de volta para Deus. A saída é pegarmos firme na nossa fé no nome de Jesus. Amém? Olha o que diz lá no livro. Aliás, vamos ler aqui o 13 também. Versículo 13 de Daniel 9 diz assim, como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio, apesar disso, não suplicamos, não suplicamos ao a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua vontade, a vontade dele. Quer dizer, Daniel estava refletindo, o povo de Deus veio sobre ele todo o mal. Por quê? Porque se afastou de Deus, virou as costas e se achegou ao reino das trevas. Mas mesmo vendo as consequências, eles não se convertiam dos seus maus caminhos. Eles não se arrependiam, não. Eles pensavam que estavam certos, que era daquela mesma maneira a vida que eles deveriam viver. Eles não se voltavam para o Senhor. E quantos nosso tempo estão vivendo isso? Vivem praticando o mal, praticando o pecado, praticando aquilo que Deus que entristece o Senhor Jesus. Mas mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de tanta morte, a pessoa ela não se volta, ela não reconhece seus caminhos, ela não se arrepende das suas maldades. Muitos estão na expectativa de parar tudo isso para seguir estragando a sua saúde, bebendo, fumando, praticando o pecado. É ou não é verdade? Mesmo diante de tudo isso, a pessoa não se volta para Deus. E eu quero te dizer pela palavra que se voltar para Deus é a saída.
Agora, enquanto a pessoa não se voltar para Deus, ela pode até se livrar da pandemia, mas ela vai continuar escrava de alguma coisa na vida dela. Amigos, Jesus Cristo, ele veio para nos libertar. Creia, abra o teu coração, se volte para ele, que ele vai te livrar, te libertar verdadeiramente de todos os males. Amém, meus irmãos? O que diz ali no finalzinho do versículo 3? Finalzinho diz assim, ó: e para nos aplicarmos a tua vontade. Quer dizer, quando a pessoa ela se volta para Deus, ela tem que determinar no coração dela: eu vou abandonar o mal e eu vou me apegar ao bem. Eu vou abandonar, vamos dizer assim, a prática das obras das trevas e vou me apegar à prática das obras da luz de Deus, as obras do reino de Deus. A vontade de Deus para a minha vida é isso que eu vou buscar, que eu vou viver, que eu vou cumprir no nome de Jesus. Nós temos que encher a casa, nos encher do Senhor, para que não haja em nós lugar para Satanás e suas obras e suas maldições, no nome de Jesus. Amém? Olha o que diz em Gálatas capítulo 3, aliás, capítulo 6. Ali no versículo 7 diz assim, ó: não erreis, de Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Amém, meus irmãos? Que palavra poderosa! A lei da semeadura, ela foi instituída por Deus desde o princípio da criação. Desde antes da criação desse mundo, a lei da semeadura já havia sido instituída pelo Senhor. Por quê? Porque Satanás no céu, como anjo de Deus, ele semeou a rebeldia e ele colheu, as consequências dessa rebeldia. Ele foi expulso do paraíso, do reino de Deus, da posição que Deus tinha confiado a ele. Amém? Mesma coisa para nós, mesma coisa para a nossa geração e toda a humanidade. A lei da semeadura não mudou. Tudo que a pessoa plantar, ela vai colher. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Mas se viemos plantando coisas más e colhendo resultados maus, nós podemos agora, nesse momento, plantar o bem. Ou seja, plantar uma oração a Deus pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo purificação, pedindo ajuda dele para viver um novo começo, para viver de acordo à palavra e à vontade dele para a nossa vida. E Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 9, nos dá essa base de fé. Então, meus amigos, abra o coração, comece a plantar o que é bom, que você vai colher o bem também. A humanidade tem plantado o que é mal, tem se afastado de Deus e se achegado às obras das trevas. O resultado está aí, pandemia e tantas outras coisas acontecendo. Mas a saída é se voltar para Deus, se achegar a Deus e se afastar de todas as obras das trevas. Essa é a saída, é a única saída. Para nós terminar, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança aquilo que tem te alimentado sobre as águas, ou seja, sobre cada oportunidade que você tem para fazer o bem, para transmitir o bem, para abençoar, faça isso. Aproveite as oportunidades para abençoar outras vidas, para abençoar o próximo, para plantar a boa semente, e você vai colher no seu devido tempo o fruto de cada semeadura que você fizer através da fé. Amigos, fique com essa palavra, com essa reflexão. Se voltar para Deus é a saída. Se volte para Ele e Ele vai te fazer prevalecer sobre todo e qualquer mal. Ele vai te livrar de toda e qualquer maldição. Deus só tem o melhor para a nossa vida. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.